Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Lígia Abreu, nutricionista, e hoje nós damos início à nossa aula 2 sobre elaboração de fichas técnicas. Se você não assistiu a primeira aula, o link do vídeo está na descrição desse vídeo aqui. Então, não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que estejam interessadas em conteúdos de nutrição e gastronomia. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, não esquece de deitar o celular para que a qualidade do vídeo fique melhor na hora de você assistir. Então, vamos para a nossa aula 2? Bora para a nossa aula 2, pessoal! Então, essa aula de hoje, como eu falei para vocês, eu trouxe algumas explicações sobre essa parte de cálculo gerencial, a parte de cálculo de quantidades, cálculo de fator de correção, e aí eu trouxe na prática aqui para vocês verem como é que é, tá? Bom, eu trouxe uma ficha técnica que já está preenchida, algumas informações para que vocês possam ver como é que a gente chega nesses cálculos, né? Então, antes de mais nada, para vocês entenderem, ó, o que eu falei na aula passada, né, dos campos da ficha, o que a gente deve preencher nessa ficha. Primeiro, o nome da preparação. Todas as preparações, elas devem ter um nome, e dependendo do local onde você estiver atuando, essas preparações elas vão ter um código também. Se você estiver trabalhando com um sistema de software, de ficha técnica ou de cardápio, de controle de estoque, os preparos, eles vão ter um código, assim como os ingredientes. Todos os ingredientes, quando você vai inserir aqui, dependendo se estiver usando um software, ou mesmo se você fizer uma planilha no Excel, você pode determinar códigos para esses alimentos. Para quando você inserir o código, automaticamente já aparece o nome do ingrediente ou o nome da preparação, tá? Por que isso é feito? Justamente para que haja uma padronização em relação à questão dos insumos e em relação a todos os processos. Porque, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo nessa lista de ingredientes para essa ficha que eu trouxe para vocês, como salada com camarão, essa ficha aqui, ela vai alface crespa, tomate italiano. Por que está escrito alface crespa? Porque eu preciso discriminar qual é o alimento exatamente, qual é o ingrediente que eu preciso utilizar nessa ficha, para que na hora que eu faça a compra desse insumo, eu compre o produto correto, tá? Porque eu tenho vários tipos de alface, eu tenho vários tipos de tomate, então é importante que a gente tenha essa denominação e essa discriminação desses ingredientes, tá? Bom, então nós temos aqui a ficha, esse preenchimento inicial aqui com o nome da preparação. Aí vocês estão vendo que tem aqui a foto, a imagem de como que, supondo que eu elaborei esse preparo e eu elaborei essa ficha, eu fiz esse preparo, né, experimentalmente, e cheguei nessa foto aqui, dessa imagem aqui. E aí, ou seja, eu quero que toda vez que esse alimento seja preparado, que essa preparação, né, seja feita, eu gostaria que ficasse exatamente nesse aspecto aqui, tá? Então, a gente tem o nome da preparação, o número de porções, porque eu fiz isso aqui e a partir de uma receita que eu peguei dessa salada em algum lugar, em algum site, um livro de gastronomia ou de culinária, enfim, eu peguei essa salada e ao preparar, a fonte de onde eu peguei a receita original já me dizia que a receita rendia 10 porções, ou eu fiz a preparação, elaborei e no final eu entendi que aquela preparação poderia servir tranquilamente 10 pessoas, tá? De acordo com o número de porção que a gente vai falar na próxima aula. E aí, o que eu faço então? Eu listo todos os ingredientes aqui nessa primeira coluna da ficha e eu preciso listar esses ingredientes exatamente da maneira como eles são comprados, então especificados de acordo com o meu fornecedor.
Eu posso ter, por exemplo, um fornecedor que ele não especifica se ele me vende azeite extra virgem ou azeite tipo único. Ou então eu não tenho a opção de comprar por tipo, eu só tenho a opção de comprar azeite. Então, automaticamente aqui na ficha viria escrito somente azeite. Isso acontece quando a gente trabalha em locais com o serviço de compras, né? O processo de compra é feito por meio de licitação. E aí, dependendo como é feito o edital da compra em si, para o processo de compra, tem coisas que não ficam bem especificadas. Isso é algo que precisa ser muito bem cuidado na hora de elaborar um edital, por exemplo, tá? Bom, aí eu listo, então, todos esses ingredientes aqui na minha ficha, coloco as unidades de medidas pelas quais normalmente esses alimentos são comercializados. Então, alface, tomate, todos esses alimentos aqui, com exceção do azeite, todos eles são comercializados para mim num setor de alimentação, seja um restaurante, seja uma UAN, né, ou uma UAN hospitalar, uma UAN de empresa, é comercializado, o fornecedor vende para mim com a unidade de medida do quilo. Assim como o azeite, ele me vende pela unidade de medida do litro. Não é que ele me vende, ele só vende a partir de 1 quilo. Não. Quando eu faço a cotação de preços desse insumo com o meu fornecedor, ele me passa os valores em referência ao quilo do alimento ou em relação ao litro do alimento. Mesmo que quando eu compre esse azeite aqui, por exemplo, esse azeite chega para mim garrafas de meio litro, mas quando eu compro com ele me vende pelo valor do litro. Então, ou mesmo que ele me venda garrafas de meio litro, quando eu vou trabalhar aqui, eu coloco a unidade de medida do litro por conta da minha etapa mais lá para frente, que a gente vai falar na próxima aula, que é referente à questão do custo, ok? Então, essa coluna aqui, unidades de medida, eu vou utilizar como referência o quilo, quilograma, litro ou unidade, dependendo de onde eu estiver atuando e qual o serviço, tá? Um exemplo disso é quando a gente fala ovo. O ovo, se eu estiver trabalhando em um local em que os ovos são sempre utilizados por unidade, sempre são contabilizados por unidade, calculados a partir da unidade, eu posso colocar aqui nessa parte da ficha, a parte gerencial, eu posso utilizar a nomenclatura de unidade e colocar quantas unidades de ovos eu vou usar. Mas vocês vão ver que quando chega lá na parte da composição nutricional, isso dá meio que uma complicada. Então tem que ter o cuidado com isso. E da mesma forma, se eu estiver trabalhando, por exemplo, em uma confeitaria ou uma padaria que utiliza o ovo e precisa pesar esse ovo, precisa as preparações, né, os preparos de pães, de doces, a quantidade do ovo em gramas ou em quilo, eu não posso trabalhar com esse ovo aqui, por exemplo, em unidade. Eu preciso trabalhar com ele na nomenclatura de quilo, tá? Bom, na sequência a gente tem a coluna aqui de per capita, né, o por pessoa, por cabeça, que aqui na minha ficha que eu criei, que eu elaborei, né, que eu gosto assim, seguindo esse modelo aqui, tá? E aí cada um faz o seu modelo e segue da maneira que melhor facilita a sua vida e o seu trabalho dentro da UAN. Então, essa ficha aqui, esse PC representa o per capita para mim aqui, que também é para mim nessa ficha a quantidade de peso líquido por pessoa. Ou seja, o que é peso líquido? Vocês lembram? Peso líquido é a quantidade do alimento cru e limpo, ou seja, aquele alimento já sem casca, sem resíduo, sem apara, sem gordura, no caso das carnes, e para uma pessoa, que é o caso aqui. Depois a gente tem essa coluna aqui de peso bruto, só que nesse caso aqui dessa coluna é o peso bruto por pessoa. Eu determinei assim na minha ficha, tá? Dá licença que a ficha é minha, então eu quero fazer ela desse jeito. E aí eu determinei que
essa aqui é o per capita bruto, ou seja, a quantidade do alimento para uma pessoa, só que esse alimento cru e sujo. E aí, no meio desses dois, eu tenho o tão conhecido fator de correção. Como é o cálculo desse fator de correção? Relembrando então para vocês, para achar fator de correção de um determinado alimento, nós pegamos o peso bruto e dividimos pelo peso líquido. Então, peso bruto sobre peso líquido. Com isso, a gente acha o fator de correção. Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre cálculo de peso bruto e peso líquido e cálculo de fator de correção. Então, depois dá uma conferida lá, tá? Na sequência, na ficha, a gente vem para a coluna de quantidade total. E aí, nessa ficha aqui, para ficar mais didático, eu coloquei a coluna dividida em quantidade total líquida e quantidade total bruta. Por que eu estou dizendo isso? Que eu coloquei essas duas colunas para ficar mais didático para vocês. Porque na prática, a gente acaba não usando todas essas colunas aqui, tá? A gente utiliza o que facilita a nossa vida na hora do planejamento e no processo de compra do alimento. Então, dependendo da ficha, eu posso, por exemplo, se eu tenho um padrão e uma quantidade de refeições sempre constante na UAN que eu estiver atuando, supondo que eu trabalho sempre, todo dia, eu tenho 500 refeições para servir, ou eu tenho 1000 refeições para servir, 3000 refeições. Eu não tenho, de repente, a necessidade de ter a coluna de per capita. Eu posso trabalhar com preparos que sejam já quantidades, que as minhas quantidades já sejam a quantidade total da preparação. E depois eu só vou trabalhar a parte do per capita quando eu vou falar de cálculo de informação nutricional, tá? Mas isso complica um pouquinho mais para vocês, a gente falando assim, só com a prática que vocês vão conseguir perceber essas nuances da ficha técnica. Então, para facilitar a vida de vocês, eu coloquei todas as colunas que eu acho que são importantes na ficha. E aí, nessa coluna aqui, ó, de quantidade total, então, quando eu me refiro à quantidade total líquida, eu tô dizendo que é a quantidade do alimento crua e limpa que vai ser utilizada para todo mundo, para servir todo mundo. Ou seja, para essas 10 pessoas aqui, as 10 porções. Como que eu chego nessa quantidade aqui? Eu pego a minha quantidade per capita líquida e multiplico por 10. Então, vocês vão ver que aqui, ó, eu tenho alface, por exemplo, 0,034 quilos, que é a mesma coisa que 34 gramas. Eu pego essa quantidade aqui, multiplico por 10 e eu acho automaticamente a minha quantidade total líquida, ou seja, a minha quantidade de alface crua e limpa para 10 pessoas. Então, aqui eu vou ter para uma pessoa e aqui para 10 pessoas. Da mesma forma, para eu achar a quantidade total bruta, eu vou pegar o meu per capita bruto, multiplicar pelo número de porções e eu vou achar a minha quantidade total bruta, tá? Se fosse, por exemplo, numa ficha onde eu não tenho quantidade de per capita bruto, eu só tenho aqui, ó, per capita líquido, fator de correção e depois coluna de quantidade total. Pode acontecer isso? Pode, com certeza. Como que eu acho, então, minha quantidade total bruta? Eu posso pegar o meu per capita, multiplico por 10 e depois multiplico pelo fator de correção. E aí eu vou achar a minha quantidade total bruta também, tá? Então, tem várias maneiras tem vários caminhos para você chegar nas quantidades que você quer. Mas, o que eu costumo falar para os alunos, então, quem é ou já foi meu aluno sabe, né, que eu boto a ficha, eu elaboro a ficha desse formato aqui, nesse esquema aqui, porque eu coloco de um jeito onde, na hora de você fazer o cálculo, você faz sempre o cálculo da seguinte maneira: se você quer chegar daqui
até aqui, por exemplo, se você quer chegar de per capita para quantidade total, você vai trabalhar com cálculos de multiplicação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero chegar de per capita líquido até quantidade total bruta. Eu faço per capita líquido vezes 10, eu acho quantidade total líquida. Per capita líquido vezes fator de correção, eu acho per capita bruto. Per capita bruto vezes 10, eu acho quantidade total bruta, tá? Então, percebam que eu venho fazendo um processo, ó, de multiplicação. Se eu tenho na ficha as informações de quantidades totais, supondo que eu peguei uma receita, e a receita ela não vem com quantidade por pessoa. Normalmente uma receita vem com a quantidade total dos ingredientes. E aí, supondo que eu peguei a receita com a quantidade total bruta desse alimento, eu preciso chegar na quantidade per capita, bruta e líquida. E aí, como que eu faço isso? Eu volto o processo na ficha. Se eu tô voltando, o que eu tenho que fazer? Eu preciso calcular por meio de divisão. Então, se eu tenho aqui quantidade total bruta, por exemplo, do alimento, o que eu vou fazer para chegar no per capita bruto? Eu pego a quantidade total bruta, divido pelo número de porções e chego no meu per capita bruto. Agora que eu cheguei no meu per capita bruto, como que eu chego no meu per capita líquido? Eu pego esse per capita bruto, divido pelo fator de correção e chego no meu per capita líquido. Da mesma forma, se eu tenho quantidade total líquida e eu quero chegar no meu per capita líquido, pego a minha quantidade total líquida, divido pelo número de porções e chego no meu per capita líquido. Compreenderam? Então, na minha prática profissional, eu fui ajustando um modelo de ficha técnica que fosse fácil para mim na hora de calcular, porque eu tinha muita dificuldade em calcular a ficha técnica, porque eu me perdia nas colunas. E aí, quando eu elaborei um modelo nesse formato aqui, foi o formato que eu mais me ajustei. Então, eu passei a usar esse modelo na minha prática profissional também de ensino, para poder orientar os alunos. E espero que tenha dado certo, né? Então, depois deixa nos comentários aí se vocês fazem a ficha desse jeito também, se vocês estão acostumados a elaborar ficha ou calcular ficha desse formato também, tá bom? Bom, então, na nossa aula de hoje nós vimos a parte da ficha relativa às informações gerenciais e uma parte relativa às informações de produção, né? Que é a parte dos ingredientes e as quantidades. E da mesma maneira, quando a gente fala de informação gerencial, porque quando a gente coloca ali, a gente tem que discriminar quais são esses ingredientes e exatamente que tipo de ingrediente é aquele. E a gente precisa especificar as quantidades também e saber como calcular essas quantidades, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e assistam o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre custos, então não percam esse próximo vídeo. Um abraço para vocês, pessoal!